Saudações, meu povo. Bora simbora. Bora simbora falar de um negócio muito polêmico, muito na modinha. Coisa que eu detesto, detesto, gente. Por quê? Porque isso me faz mal. Faz muito mal. Mas a galera jovem tá curtindo, né? Olha o que é isso. Vamos falar sobre os caminhos para combater o tabagismo eletrônico entre jovens no Brasil contemporâneo. Eita, tabagismo eletrônico, famoso vape, pendrive, né? Aquele lá que tem sabor tutti frutti, banana ice, morango flow, né? Só saborzinho de fruta, cheirosinho. Aí o povo adora. É inofensivo, é inofensivo. E o teu pulmão desse jeito assim, eu sou uma piada pra você, sim, a égua, né? E, gente, é um tema no qual eu venho apostando bastante há muito tempo mesmo, desde que surgiu mesmo a moda, que explodiu a moda. Eu acho que foi lá pelas bandas, pelos idos anos 2020, 2019, 2020. Então, assim, já comecei a pensar, rapaz, pode ser, é uma grande possibilidade, porque a gente via, andava assim na rua, era um monte de gente soltando a fumacinha, e não tinha mais aquele cheiro de derby, né? Não sei se você viveu a época do derby, que era o pessoal assim, com um cigarro na mão, aquele negócio fedorento. Você chegava perto de alguém que fumava cigarro, parecia que você estava perto de um cano de escape do Landau 1973, de um Chevette. Aí chega esse danadinho aí com a intenção, né, de reduzir danos. Não, vamos, isso aqui é para transicionar, que é para a pessoa que fuma, ela vai deixar de fumar, ela vai deixando aos poucos. Aí você começa a ver Leonardo DiCaprio, Katy Perry, a galera tudo assim, com o negocinho soltando a fumacinha, não tinha cheiro de nada, ou tinha cheiro de morango. Aí começaram a normalizar, certo? Mas vamos estudar aqui esse tema. Aqui a gente está na aula do pilar, estrutura e também teoria. Bom, só falar já me dá vontade de tossir. Aí olha só que a professora tem, ó. Olha, não sei se vai estar focando. Não sei se a professora vai estar focando. Falando de cigarro, acho que isso aqui, ó. Cara de cigarro, isso aqui é pior. Não porque eu fumo, né? Só passivamente. Então, a gente vai dissecar esse tema aqui, a gente vai ver as melhores estratégias, vamos fazer uma curadoria aqui de estratégias para escrever um texto sobre tabagismo eletrônico. Não importa se é sobre caminhos, desafios, consequências, a gente constrói uma linha de argumentação que dá para você escrever sobre isso, sobre tabagismo eletrônico. Aí a gente tem que ter atenção, porque tem muitas palavras-chave, muitas palavras distratoras aqui nesse tema, tá bom? Primeiro vamos dissecar esse danado aqui. Olha só o que a gente tem. O Enem espera que o candidato, que você, compreenda o tabagismo eletrônico como problema de saúde pública, não como escolha individual e inofensiva. Ah, Lelê, mas eu sou a favor, cala a boca. O Enem tá falando assim, qual é a sua opinião, ô Regina? Não, não tá perguntando isso não. Ele quer que você problematize isso. Se tá no tema do Enem, porque é problema. Se você vier defender, meu amor, vai dar ruim. Quer também que você analise por que ele cresce, especialmente entre jovens. Por que será? Que você discuta estratégias de enfrentamento, ou seja, caminhos, considerando educação, regulação e fiscalização. Porque isso aqui, ó, a falta de educação, de regulação e de fiscalização. Aliás, quando a gente fala em regulação, é falta de efetivação da regulação, porque já é proibido, tá? É isso que faz aumentar. E muito importante que o foco não é o cigarro tradicional, você não vai falar só sobre tabagismo, tá certo? Porque se for só caminhos para combater o tabagismo entre jovens no Brasil contemporâneo, aí sim, você poderia falar de cigarro eletrônico, narguilé e tal. Mas não, cuidado, viu? O recorte é específico para a população jovem. Outra coisa, não é assim, caminhos para combater o tabagismo eletrônico no Brasil contemporâneo, é entre jovens. Então, se você, por exemplo, não especifica na sua redação que o tabagismo é eletrônico, tangenciamento. Se você não fala que esse tabagismo é eletrônico entre jovens, tangenciamento. E também, ó, a palavra caminhos precisa ser retomada em todos os parágrafos. Preciso trazer caminhos para solucionar isso em todos os parágrafos? Não. Mas você precisa mencionar essa palavra, seus sinônimos, seus referentes, caminhos, alternativas, meios e tal. Já já eu vou mostrar para vocês essas palavras, essas palavras do campo semântico para você retomar ao longo do seu texto, ok? Então, assim, tem caminhos, não tem problema. O que o Enem quer é que você problematize algo, tá bom? Então você tem que problematizar. Por que que cresce, por que que avança esse tabagismo eletrônico entre jovens? Então vamos lá. Qual é o problema central desse tema?
é a crescente adesão de jovens ao cigarro eletrônico, mesmo diante da sua proibição legal. Então, ó, você não pode falar que tem uma lacuna legislativa, que faltam leis. Não, tem lei. Só que essa lei não é efetivada. Então, mesmo diante de sua proibição, expõe falhas regulatórias, educacionais e de fiscalização, colocando em risco a saúde pública brasileira. Não é difícil comprar esse trem, não, viu? Não é. É fácil. Ou seja, o produto é proibido, faz mal, mas se espalha, e se espalha especialmente entre jovens. Isso precisa ser discutido e combatido. Ah, vamos proibir geral, prender quem usa. Pelo amor de Deus, isso é redação do Enem, deixa de ser louca, não é Coreia do Norte, não. Eita, será que tem alguém da Coreia do Norte aqui? Desculpa, eu não quis dizer isso, eu amo essa ditadura. Olha só, palavra-chave. Palavras-chave, não é palavras-chaves, não. Aí mesmo, chaves, não. É palavras-chave. O segundo é um substantivo. Quando você tem esse composto aí, palavras-chave, o chave não vai para o plural. Então, olha só. A gente tem tabagismo eletrônico. Aí a gente tem como que a gente pode retomar isso, ó. Vape, cigarro digital, dispositivo eletrônico para fumar, pod, tal. Caminhos para combate, jovens, tem tudo aqui para você não ficar entrando em repetição, para você não ficar repetindo a mesma palavra, caminhos. Jovem, cigarro. Então tem várias formas aqui para você pontuar bem na C4, para você também fazer a manutenção temática, porque em todos os parágrafos você precisa retomar essas palavras-chave, tá bom? Pro corretor. Pense que o corretor ele tem aqueles lapsos de memória, tipo aquele, como se fosse a primeira vez. A mulher todo dia tem que ser conquistada pelo homem, porque ela tem um problema, sofre um acidente, sei lá. E todos os dias ela volta pro mesmo dia. Então o cara tem que reconstituir tudo, quando eles se conheceram, como que ela se apaixonou por ele. Aí finalizou o dia. Tudo de novo, tudo de novo. Então, assim, você tem que fazer como se fosse a primeira vez em cada parágrafo da redação. Porque o corretor é essa mulher aí que fica se esquecendo. Hã? Tá falando do quê? Hã? Coroã. E nós temos aí ó, os principais argumentos. Selecionei alguns para vocês. A gente tem o clássico negligência estatal, mas eu acho interessante você transformar essa negligência estatal em algo mais específico, como fragilidade da fiscalização. Porque a fragilidade da fiscalização é um tipo de negligência estatal. Compete ao Estado, né, por meio do órgão específico, mas compete ao Estado, fiscalizar se está havendo comercialização, já que é proibido, né? Então, se compete ao Estado e essa fiscalização está falhando, então quem está falhando é o Estado. Então, está havendo aí negligência estatal. Não é negligência, não, né? Negligência. E o cigarro eletrônico é proibido no Brasil, mas continua amplamente consumido por jovens. Logo, o problema não é a ausência de lei, e sim a incapacidade do Estado de fazer valer a lei. Então, ó, o problema não é a ausência de lei, só que qual que é o problema? O que está acontecendo? Existe a lei, mas não está havendo fiscalização, não está havendo aplicação da lei. Brasil, né, querido? Tudo novo. Como que isso vai se conectar com o tema? Se o objetivo é combater, é impossível fazê-lo sem fiscalização. Gente, essa linha de raciocínio serve muito também para o alcoolismo entre jovens. Tá? É proibido, é expressamente proibido vender bebida alcoólica para menores de 18 anos no Brasil. Mas, gente, vamos ser sinceros. Conveniências aí abertas. Supermercado, bodega, mercantil, mercadinho. Qualquer canto você compra. Qualquer canto você compra, gente. Eu acho tão engraçado quando eu vejo esses filmes americanos que tem os jovens, assim, os jovens lá de fora, assim, de algumas lojinhas. Aí passa um adulto, ele, moço, hey sir, compra beer pra gente. Aí o cara, não, aí passa a mulher, eu compro pra vocês. Um menino com a cara de 27 anos. Fosse aqui no Brasil, menino, eles vão entregar em casa. Quer nem saber. Então, tem que fiscalizar, gente. Então, tem que fazer a fiscalização, porque senão não tem lei, né, meu amor? Mesma coisa para álcool. A falta de controle permite a venda livre, o acesso juvenil e a normalização do consumo. Eu tenho um ex-aluno. Que ele tem uma loja virtual, gente. Ele tem uma loja virtual de vape. Ai, meu Deus do céu. Vende pra caramba. Eu fico assim. Cara, eu não sei se ele tem ainda, ele tinha. Vai que um de vocês aí seja, sei lá, da fiscalização, sinta mal. Pode me perguntar, eu digo quem é, mas eu acho que não tem mais, não. O menino cheio da grana, viu?
Então, o primeiro argumento é esse. O segundo, normalização do risco entre jovens ou falta de informação. O bom é que quando a gente é jovem, a gente é imortal, não é verdade? A gente é inatingível. Todo mundo é idiota, menos a gente. Aí a gente vai passando tempo, aí a gente percebe que é tudo o contrário. Né? A gente vai ficando com medo de tudo, medo de morrer, medo de ficar doente. A gente pensar que o idiota era a gente mesmo. Então, assim, ó, o vape é socialmente visto como moderno, estiloso, menos nocivo que o cigarro tradicional. Quando você crescer, você vai ver. Oh, meu Deus, eu acho que eu respeito mais quem fuma derby do que quem fuma um negócio de melancia e não come melancia. E aí, isso faz com que jovens não percebam o consumo como perigoso, mesmo sendo. E aí, o que rola também? Eu acho que aqui não entraria só a normalização do risco, entra aqui também a estratégia de marketing. É uma estratégia de marketing. Que a gente está falando especificamente do público jovem, né? Então, você vê as embalagens, né? As embalagens, o cheiro, a própria propaganda, o marketing. Então, assim, você tá vendo o cara andando de skate, fumando um vape, o cara surfando, depois de surfar, fuma um vape, né? A menina na boate fuma um vape. É que antigamente, propaganda de OB, que é aquele absorvente interno, né? Eu era doido pra ganhar um OB, porque a pessoa, quando ganha um OB, ela joga tênis, ela anda de skate, ela vai pra festa, usa calça branca, a menina lá assim, dançando. Uau! Ou seja, tava menstruada, mas tava com OB, tava tranquilo. Então é essa estratégia que fazem também com o vape. Que faziam com o cigarro tradicional, que faziam com bebidas alcoólicas, é porque vocês não veem mais hoje, né? Esse tanto de propaganda. E como que essa normalização do risco, ela vai se conectar com o tema? Então, o crescimento, no caso, entre jovens ocorre porque o risco ele é invisibilizado. É cheiroso, é bonito, tem um monte de influencer usando, tem gente assim, bem sucedida usando. Por que eu não vou usar? Tem nicotina. Ah, mas é muito pouco, às vezes até mais. Ah, mas é muito pouco. Não se combate um problema que a sociedade não reconhece como risco. A mesma coisa para doenças que foram erradicadas, aí a gente vê a queda na cobertura vacinal. Mulher, você precisa vacinar Juninho contra o sarampo. Aí a mãe pensa, que sarampo? Eu nunca mais vi ninguém com sarampo. Eu vou ali no posto o meu filho tomar a vacina e virar autista, porque tem gente que pensa assim. Olha o que é o anticientificismo, olha o que é a falta de letramento digital, principalmente. Então é isso, vamos pro próximo. Próximo argumento. Baixo letramento em saúde, tá aqui, ó. Muitos jovens, não só jovens, né? Como o recorte é especificamente para jovens, se não fosse sobre jovens, se falaria muitos brasileiros. Não sabem que o vape contém nicotina, ignoram o risco de dependência, acreditam que não faz mal. Não, e quando eu quiser, eu paro. Tipo assim, ó, nunca me viciei, uso há 2 anos, nunca me viciei. Né? Como que isso se conecta? A desinformação facilita a adesão ao hábito. Quando a gente é jovem. Você é jovem e tá vendo essa aula? Você é mais suscetível a acreditar nas coisas, a cair em vício, tá certo? Eu me lembro que eu nunca me viciei em droga, porque minha mãe falou assim: ó, tu não vai ter dinheiro pra sustentar teu vício. E eu não vou sustentar. Então tu vai ficar doida. Ah, tá bom. Ah, eu não me viciei em nada. E olha que eu fiz. Eu estudei nos cantos barra pesada, viu? Nas escolas públicas, assim, bem boca de confusão. E sem conhecimento, não há prevenção. Mesma coisa para ISTs, infecções sexualmente transmissíveis entre jovens, ok? Bora agora para o REF, que é o nosso repertório fundamentador. Selecionei alguns aqui de acordo com esse projeto de texto que a gente está desenvolvendo, tá? Lembrando que o REF é o repertório fundamentador, ele vai fundamentar esses argumentos, esses 4 argumentos que a gente acabou de ver. Né, a negligência, que é a falta de fiscalização, a gente tem o baixo letramento, a normalização, né, do risco. E aí você pode usar vários, contanto que ele tenha, esses repertórios tenham uma conexão clara com o tema. Eu falo sempre aqui, vou colocar utopia. O que utopia tem a ver com cigarro eletrônico? A pedra de Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra. Que pedra é essa que tem a ver? A gente não tá falando sobre crack, só sobre crack. A pedra de crack, tá? Então, assim, vamos usar repertórios, principalmente os fundamentadores, os refs, eles precisam ter conexão clara com esse tema, com tabagismo eletrônico
e também eles precisam ter uma conexão clara com o seu argumento. Então, se você escolhe como argumento a negligência ou a falta de fiscalização, o seu argumento tem que casar com isso, tá bom? E o seu repertório também. A saúde, no caso que a gente tem Constituição Federal, né? Clássico. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Infância e juventude são prioridades. Vou destacar isso aqui, ó. De acordo com a Constituição Federal, qualquer política pública que envolva, que beneficie a infância e a juventude deve ser tratada com absoluta prioridade, tá bom? Isso aqui tá muito claro na Constituição. Então, assim, é prioridade. Não, mas a gente tem que investir aqui na economia. Não, mas tem essa lacuna aqui com relação à infância e juventude. Então tem que ir pra cá. Mas aí a gente vê, ó, olha aqui a problematização, ó. O avanço do tabagismo eletrônico demonstra omissão estatal preventiva, com relação ao que deveria ser prioridade, de acordo com a prerrogativa legal. E aí a gente tem também o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante proteção integral contra práticas nocivas à saúde da criança e do jovem. A ampla circulação de vapes entre jovens viola a proteção integral. Você está vendo que aqui a gente tem uma descrição do repertório e em seguida a gente tem uma problematização do repertório, tá certo? Aí a gente tem esse aqui, a Anvisa. E acho muito interessante se você utilizar o argumento da falta de fiscalização, por exemplo, fica muito legal você usar essa proibição da Anvisa, a proibição da comercialização desses dispositivos. Desde 2009 é proibido no Brasil. Desde 2009. Mas você já foi. São Paulo, eu estive em São Paulo tempo atrás. Aliás, nas vezes que eu estive em São Paulo, eu sempre vou fazer aquela voltinha na 25 de março, na Galeria Pagé, na Santa Ifigênia. E aí o que acontece? Menino, tem loja só disso. É uma coisa tão bonita. Mas, rapaz, tô fazendo nada. Vou começar a fumar um negócio desse. Tão legal, né? Então lá, comercialização livre, a torta é direito. E o que a Anvisa diz? É proibido vender, menino. Ó, proibiu fabricação, importação, comercialização e propaganda de vapes no Brasil. Ótimo isso. A importação, a comercialização, a propaganda também. Isso mostra que o problema não é a ausência de lei, mas ineficiência da aplicação, e a persistência do consumo evidencia falhas da fiscalização sanitária. Está vendo? Você coloca aqui, ó, Constituição garante isso, mas essa situação evidencia que isso não está sendo cumprido. A Anvisa proíbe a comercialização, importação, propaganda, tudo, desde 2009. Mas a persistência do consumo entre jovens evidencia falhas na fiscalização sanitária. A própria Anvisa, que deveria fiscalizar, não está fiscalizando. E aí eu trouxe isso também aqui do Ulrich Beck, que eu só quero chamar de Ulrich Beckham. Se você assistiu a aula do eixo temático saúde e bem-estar, eu me aprofundo um pouco mais nesse conceito de sociedade de risco do Beck. Faz muito sentido, tá, com esse tema, porque ele afirma que a modernidade produz riscos fabricados pelo próprio progresso, muitas vezes invisibilizados ou normalizados socialmente. O vape é vendido como alternativa moderna, mas cria novos riscos à saúde, especialmente para jovens. O vape exemplifica um risco moderno que se expande antes que a sociedade compreenda plenamente os seus danos. O Ulrich Beck ele fala justamente isso. Nós produzimos os riscos e esses riscos nos prejudicam. Por exemplo, a tecnologia. A gente criou a tecnologia, tem os benefícios e tudo mais. Só que o que provocou o avanço da tecnologia? Dependência, doenças, cancelamento, adoecimento populacional. Então a gente cria o babado e o babado se volta contra a gente. É revolução, menino. Então, vamos agora para os RECs, que os RECs agora vão dar concretude, é o repertório concreto. Só explicando que o REF ele vai dar fundamentação ao seu argumento e o REC ele vai comprovar. Por exemplo, o Ulrich Beck ele fala isso aqui sobre a sociedade de risco. Certo, mas como que isso se manifesta na realidade brasileira? Como que isso acontece no Brasil? Aí você usa o REC. Pode ser um exemplo. O fato de, por exemplo, a comercialização de cigarros eletrônicos ser livre, à luz do dia no Brasil, isso aqui é um exemplo de REC. Mas segundo que fonte, Lelê? Segundo a realidade. Você pode trazer como REC um exemplo da realidade, tá bom? E aí nós temos, ó, segundo o IPEC, o uso de cigarros eletrônicos quadruplicou entre jovens de 18 a 24 anos, mesmo com a proibição legal no Brasil. Não vou falar de jovens de 18 a 24 anos, não, que você vai lembrar disso, não.
Então, o número de cigarros eletrônicos quadruplicou entre jovens. Olha aí, apesar da proibição, o mercado de vapes movimenta cerca de 7 bilhões e meio por ano, com a venda no atacado e varejo, além de contrabando e perda de arrecadação tributária. Então aqui a gente só está falando da comercialização, né, do mercado de vapes, 7 bilhões e meio por ano. E como é proibida a comercialização, né, a importação e tudo mais, isso aí não entra, não paga imposto nenhum, nenhum. Então isso já afeta também. Ah, isso estimula o contrabando, que é crime, e a perda em arrecadação é absurda. Pra vocês terem uma ideia, gente, o cigarro mesmo tradicional, as bebidas alcoólicas são dos produtos que estão assim no ranking dos mais sobretaxados, supertaxados no país, justamente para desestimular o consumo. Por exemplo, a taxação em cima do cigarro tradicional, os tributos, os impostos que é preciso pagar, superam os 100%. Então, se o cigarro ele tem um custo de R$ 1, na verdade, o imposto ele supera o valor de R$ 1. A pessoa tem que pagar o dobro do que realmente vale. E isso desestimula. Imagina, o cigarro eletrônico, como ele é proibido, não tem taxação. Então, o próprio governo está perdendo com isso. E aí a gente tem mais esse aqui, ó, cigarros eletrônicos. 16,8% dos estudantes de 13 a 17 anos já experimentaram. Isso aqui, tranquilamente, eu transformaria em 20%, quase 20%. Ou um quinto, né? Ou um quinto dos jovens, né? De 13 a 17 anos já experimentaram. Beleza? Então, isso aqui, esses ingredientes a gente vai reunir para lá na próxima aula a gente criar um bolo lindo em forma de redação. Ah, tá aqui o meu projeto de texto sugerido para você. Na introdução, você pode usar ECA ou Constituição. No desenvolvimento 1, como argumento, a fragilidade da fiscalização. O REF vai ser Anvisa, né, a proibição desde 2009. O REC vão ser os dados do mercado bilionário, 7 bilhões e meio, né, no mercado, por isso que ainda está aí on. No D2, o argumento 2 vai ser normalização do risco. O REF vai ser o URCBEC com a sociedade de risco. E o REC vai ser dados do crescimento entre jovens. Então, bora para a próxima aula, que a gente vai colocar em prática tudo isso aqui que a gente viu. E ó, fica com essa. Se você cumprir suas obrigações todos os dias, não precisará se preocupar com o futuro. Jordan Peterson. Leia as coisas desse homem. Ele é meio polêmico, tá? Mas ele é bom. Ele é bom. E ó, vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Bora para a próxima aula.